A Bússola de Ouro era para ter sido uma trilogia de filmes, e a New Line Cinema acreditava que essa seria o seu novo Senhor dos Anéis. O filme até chegou a ganhar Oscar, mas esse projeto acabou sendo um grande desastre que foi muito mal recebido. Teve polêmica com o diretor, foi boicotado e deu tanto prejuízo que forçou o estúdio até a fechar as portas. Apesar de um final que deixava claro que uma continuação chegaria em breve, essa saga foi cancelada e, de maneira curiosa, uma parte do público ficou triste e a outra agradeceu pelo livramento. Qual é, pessoa? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje é dia da gente falar de um filme que eu acho bem mais ou menos. Porém, eu também considero esse filme uma vítima de práticas ruins de interferência de estúdio e que também sofreu com outros problemas externos que acabaram influenciando demais em como essa obra se saiu nos cinemas. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Caso você estivesse vivendo em Marte, A Bússola de Ouro é um filme lançado em 2007 que adaptava a história do primeiro livro da saga Fronteiras do Universo, de Philip Pullman. Essa saga consistia nos 3 livros, A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. O filme estrelava Nicole Kidman e Daniel Craig e contava a história da Lyra Belacqua, uma menina que vive em um mundo paralelo onde a alma dos seres humanos toma forma de um animal. Na sua jornada, ela busca resgatar crianças raptadas pela misteriosa organização conhecida como Magistério, uma dogmática e hierárquica instituição que procura absoluto poder sobre o conhecimento e sobre diversas crenças humanas. Bom, se você juntar Lé com Cré, você já imagina o que o autor da história utilizou para fazer uma metáfora e, em cima disso, criar uma crítica ou uma reflexão. E você também já imagina que mexer com esse tema é uma coisa delicada e que vai fazer um barulho no nosso mundo real. Mas eu já chego lá. A New Line Cinema comprou os direitos para adaptar essa saga na tentativa de transformá-la na sua nova série épica para os cinemas, uma vez que a sua grande estrela da época, Senhor dos Anéis, estava chegando ao seu final. A ideia original era produzir uma trilogia cobrindo os 3 livros da saga, mas inicialmente o estúdio se comprometeu a fazer apenas o primeiro. Para iniciar essa produção, o estúdio contratou Tom Stoppard para escrever o roteiro. Porém, isso não durou muito, porque o Chris Weitz estava de olho nessa oportunidade e enviou um script de 40 páginas que ele tinha feito para New Line Cinema, mesmo que ninguém tivesse pedido a ele. A coragem e a cara de pau do Chris Weitz funcionou, porque o estúdio gostou do que viu, tirou o Tom Stoppard do roteiro e contratou o Chris Weitz. Ele viria para ser o diretor, mas com um asterisco. Ele teria que começar um novo script do zero sob a supervisão da New Line Cinema. E aqui a gente já vê como a New Line Cinema iria manter esse projeto sob uma rédea curtíssima, interferindo a todo momento. Bom, o Chris Weitz nunca tinha trabalhado em um projeto desse tamanho e era mais conhecido pelo seu trabalho em O Céu Pode Esperar e Um Grande Garoto. Procurando aconselhamentos, o Chris Weitz foi até o set de produção de King Kong conversar com o Peter Jackson, diretor do filme do Senhor dos Anéis, para tentar entender melhor como lidar com toda a produção de estar num blockbuster multimilionário. A conversa deixou ele assustado, porque finalmente tinha caído a ficha do tamanho do projeto em que ele estava se envolvendo. Um filme que enfrentaria desafios técnicos gigantescos, algo que ele simplesmente não tinha experiência. E aqui as coisas começam a degringolar bem antes do filme começar a ser filmado. Isso porque o Chris Weitz ainda deu uma entrevista dizendo que uma trilogia de filmes teria que inevitavelmente suavizar os temas dos livros. Como o material original utilizava o Magistério como antagonista, havia uma pressão para que o ponto central da trama fosse atenuado para que o filme não se enganchasse em uma grande polêmica. E como você acha que os fãs reagiram a essa declaração do diretor? Seu prego! Eu não... Pois é, ninguém ficou satisfeito e os fãs começaram um bafafá chamando o diretor de traidor, Judas, vendido e por aí vai. O Chris Weitz decidiu que esse era um vespeiro que ele não queria mais mexer e desistiu de dirigir o filme, mas ainda ficou ali como roteirista. Em 2005, o estúdio trouxe o Anand Tucker, mas isso não durou muito, porque já em 2006, o Anand desistiu do projeto, citando divergências criativas com o estúdio. Ou seja, agora nós estamos em 2006, um ano antes do lançamento do filme, mas esse projeto sequer tinha um diretor para ele. Isso só foi corrigido quando o autor da saga decidiu intervir e enviou uma carta pro Chris Weitz. Sim, ele mesmo, o mesmo cara que já tinha desistido do projeto. Porém, o Philip Pullman foi convincente, porque agora o projeto já tinha feito vários progressos significativos no seu planejamento, efeitos visuais e em toda a estratégia pro filme. A New Line Cinema também já estava meio que desesperada naquele momento. Inclusive, um dos produtores do alto escalão chegou a dizer que estava grato que o Chris retornou, porque eles não tinham um plano B naquela época. Bom, agora com um novo velho diretor, o filme começa, enfim,
a sua produção a todo vapor. Uma galera de renome foi escalada para esse projeto: Nicole Kidman, Daniel Craig, Ian McKellen, Eva Green, Sam Elliott. E bem, com um elenco desse tamanho e a necessidade de toda a construção do mundo e dos efeitos visuais, o filme precisaria de um orçamento robusto. E assim, a New Line Cinema tirou 180 milhões dos seus cofres, o que daria mais ou menos cerca de 289 milhões nos dias de hoje, segundo os sites especializados em ajuste de inflação. Esse orçamento, aliás, era bem maior do que o orçamento de Harry Potter e a Ordem da Fênix, que nessa época contava com 150 milhões para sua produção. Contudo, infelizmente para o estúdio, esse filme acabou fazendo muito pouco dinheiro nos Estados Unidos, apenas 70 milhões de dólares, e daqueles 180 acabou arrecadando um total de 372 milhões no mundo todo. Só que aqui tem um probleminha com essa arrecadação, porque a New Line Cinema tinha vendido os direitos de arrecadação em bilheteria fora dos Estados Unidos. Ou seja, na realidade, apesar dessa arrecadação toda, esse filme foi um belo prejuízo. Mas por que fez tão pouco dinheiro assim lá nos Estados Unidos? O filme não é muito bom, mas eu já falo da recepção dele, porque antes mesmo de estrear, já tinha rolado o maior caô lá com os norte-americanos. E, gente, antes de eu explicar essa história, presta atenção. Isso aqui não é a minha opinião, não é a minha interpretação, tá? Isso aqui é um fato consumado, isso aconteceu, e basta você fazer uma rápida pesquisa aí no Google que você vai ver exatamente o que eu tô falando. Combinado? Então vamos lá. Nos meses anteriores ao lançamento, a Bússola de Ouro teve que enfrentar um boicote organizado por diversas organizações religiosas. Elas diziam que o filme difamava o cristianismo e carregava uma agenda antirreligiosa que promovia o ateísmo às crianças. Aliás, muita gente descreve essa saga como o inverso de As Crônicas de Nárnia, que tem temas que são alegorias pró-religião. Bom, o autor da saga rebateu dizendo que isso era uma bobagem e que os leitores e espectadores deveriam fazer o seu próprio julgamento. No meio dessa confusão toda, a gente ainda teve o envolvimento da presidente dos americanos ateístas dando entrevista e até os atores do filme vindo a público dizer que o filme não era anticatólico, mas que antagonizava o uso incorreto do poder. Ou seja, foi pernada trocada pra tudo quanto é lado, e aí você já imagina o quanto de gente desistiu de ir no cinema só porque esse filme se viu envolvido com toda essa polêmica, né? Fora! Ateu! Porém, essa controvérsia não é o único motivo pro flop dessa saga, tá? Certamente que isso não ajudou, mas não foi isso que única e exclusivamente cravou os pregos no caixão dessa série. Durante a temporada de premiações, a Bússola de Ouro chegou inclusive a ganhar Oscar na categoria de efeitos visuais, derrotando Transformers, o que causou uma surpresa e até certa revolta. Contudo, apesar disso, o filme foi muito mal recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, ficando atrás dos seus outros grandes concorrentes do ano, como o próprio Transformers e, claro, Harry Potter e a Ordem da Fênix. E isso aconteceu por conta de uma coisinha chamada interferência absurda do estúdio nessa produção. Chris Weitz chegou a dizer que o filme que ele tinha feito foi completamente mudado pelo estúdio depois das filmagens. Os produtores queriam que o filme terminasse na marca de 2 horas, e para fazer isso durante a edição, o estúdio chegou a trocar a ordem de diversas cenas, o que obrigou o filme a passar por uma bateria de refilmagens para que depois, novamente na sala de estúdio, essas cenas fossem reorganizadas para que o filme fizesse algum sentido. Por exemplo, o final original desse filme era outro, totalmente diferente, e chegou até a ser filmado, mas depois foi completamente cortado pelo estúdio, porque a New Line Cinema queria que fosse algo como O Senhor dos Anéis. O estúdio queria uma batalha épica no final do filme, algo que se assemelhasse mais a uma narrativa conhecida de blockbuster no cinema, e por isso modificou diversas partes que levavam a esse momento, descartando assim o final original, que terminava de um jeito bem mais sombrio. O final original acabou sendo cortado e empurrado para o segundo filme da trilogia, de acordo com as palavras do próprio diretor. Ele também disse que existia uma tremenda pressão do marketing para que o filme terminasse de um jeito mais alegre. Ou seja, gente, esse filme foi simplesmente recortado, picotado, colado, picotado de novo e recolado com cuspe novamente, e aí sim ele estava pronto, tipo um grande monstro de Frankenstein. Aliás, se você tiver interesse em ver qual era o final original desse filme, tem aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse, já é? Bom, se você, como eu, se perguntou várias vezes por que algumas cenas aparecem do nada, personagens se juntam sem motivo aparente e parece que o filme não faz sentido, é por isso. Por exemplo, por que o Lee Scoresby decide dedicar
a vida dele a ajudar a Lyra, ou como a Lyra consegue acidentalmente encontrar exatamente a base secreta onde estavam as crianças, ou por que tem uma sidequest lá do urso pra reconquistar o trono, ou por que a Lyra é sequestrada pelos caras que levam ela pra onde estão os ursos. Essas coisas nunca são explicadas no filme porque fazia sentido em alguma versão original que o diretor tinha feito, mas como o filme foi recortado e montado e recortado e montado de novo, a gente fica com essa sensação da falta de coesão na narrativa, que só quer levar a personagem do ponto A pro ponto B pra poder dar sequência na história. E eu acho que pra poder manter esse filme abaixo de 2 horas de duração, que era o objetivo da New Line Cinema, muita coisa da construção do mundo, da história dos personagens, da motivação deles, inclusive e especialmente dos antagonistas, acabou sendo cortado e deixado de lado. Os antagonistas do filme são colocados de uma maneira completamente vaga. A narrativa nunca se aprofunda em nada sobre eles e fica uma coisinha bem superficial que eu imagino que tenha muito pouco a ver com o que tá nos livros e que no fim não te provoca nada, nenhum tipo de medo ou apreensão em quem tá assistindo o filme sem conhecer o material fonte. A New Line Cinema tinha uma decisão a tomar durante a produção desse filme: tentar suavizar os temas centrais da obra para atrair uma audiência religiosa, ou assumir os temas centrais e ganhar a fanbase dos livros, deixando de lado esse outro público. O estúdio decidiu suavizar os temas, o que desagradou imensamente o público dos livros, e, no fim das contas, não mudou em nada a visão daqueles que já estavam boicotando essa obra. Então, a New Line Cinema saiu dessa história toda sem agradar ninguém. Gente, é óbvio que quando você muda bastante o material fonte, você vai, evidentemente, desagradar bastante os fãs daquela série. Por exemplo, a mesma coisa que aconteceu no filme lá de Percy Jackson. Mas a Bússola de Ouro chega ao ponto de simplesmente ignorar, retirar o tema de conflito central do material fonte. Faz sentido você adaptar uma obra e simplesmente ignorar o maior tema dela? Gente, sinceramente, filme de fantasia precisa ter uma duração um pouquinho mais longa. Esse é o tipo de gênero que precisa que a gente se ambiente, entenda os personagens, as facções, a geografia do mundo, porque são essas coisas que fazem dela uma obra única. Se você pega tudo que é diferente desse mundo e reduz a meros estereótipos ou coisas repetidas, a obra simplesmente vira mais uma fantasia genérica igual a centenas que tem por aí. Não à toa, o primeiro filme de Harry Potter, que tem que introduzir uma cacetada de novos conceitos e apresentar o mundo e ambientar o espectador naquele universo, tem uma duração de 2 horas e meia. Aliás, o filme mais curto de Harry Potter é o quinto Harry Potter e a Ordem da Fênix, que ainda assim tem 2 horas e 18 minutos de duração. Então, ao tentar pegar uma saga de fantasia e ter medo de realmente se entregar a ela, cortando tudo e deixando o filme com apenas 1 hora e 53, a New Line Cinema acabou se auto-sabotando, porque esse gênero precisa de mais tempo para ser desenvolvido com naturalidade. Esse filme acabou sendo um fracasso econômico tão grande que foi a gota d'água em cima da New Line Cinema, que já vinha de pernas bambas financeiramente, e com essa pancada, o estúdio simplesmente teve que fechar as portas e aceitar ser absorvido pela Warner lá em 2008. A Bússola de Ouro acabou sendo um grande fracasso, mas sinceramente, na minha opinião, ela foi muito prejudicada por essas questões tanto internas lá do estúdio quanto externas do nosso mundo real. Eu realmente acho que a Bússola de Ouro merecia um destino melhor do que o seu cancelamento prematuro e o seu esquecimento completo. A saga até foi recentemente adaptada para o formato de série de televisão lá pela HBO, mas a saga de filmes que a gente esperava ver lá depois do primeiro realmente nunca se concretizou e, sinceramente, eu acho muito difícil que isso aconteça. Antes de você, deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa história toda, sempre, claro, mantendo a educação, porque eu sei que esse assunto aqui é um tanto quanto delicado e para causar um BO é dor palito.